Saudações para você que acompanha o portal AgroGP. Hoje o assunto é clima. A safra norte-americana de grãos está entrando na reta final e já começam também as expectativas sobre como vai ser o plantio aqui da safra brasileira. E todo mundo quer saber qual vai ser a condição climática para esses dois momentos. Para trazer mais informações sobre esse cenário, eu converso agora com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Está aqui do meu lado o Luiz Renato Lazinski, que vai trazer mais informações. Lazinski, prazer em recebê-lo aqui. Falando sobre El Niño. Qual que é a previsão aí para o cenário de El Niño nesse ano, na safra brasileira, Estados Unidos, cenário mundial? O fenômeno vai acontecer? Qual que vai ser a intensidade? Bom, Igor, é um prazer estar conversando contigo e como você falou, né, já tem muita divulgação falando bastante sobre a volta do El Niño, né, nesse ano, e realmente é isso que vai acontecer. Não é aquele super El Niño como divulgaram no começo, é um El Niño mais fraco, alguns falam de El Niño Madoc, né, depois a gente pode até explicar para o telespectador um pouquinho sobre o que é o El Niño Madoc, não é? Mas o El Niño realmente vem, a partir de setembro em diante ele vem, e o que isso significa? Significa para nós aqui no centro-sul do Brasil, isso falando assim, boa parte do Mato Grosso do Sul, aqui os 3 estados do Sul, o Paraguai, a Argentina, toda essa região, nós vamos ter um clima extremamente favorável para a nossa safra de verão. Então, se depender do clima, nessa próxima safra de verão, tudo indica que nós vamos ter uma safra cheia, tá certo? Algumas áreas do Brasil você pode ter problema, como por exemplo no Nordeste. É bom para nós, não é tão bom assim para o Nordeste do Brasil. Por exemplo, o oeste da Bahia, Piauí, Maranhão, boa parte do Tocantins, você pode ter problemas com chuvas abaixo da média. Algumas áreas também do norte do Mato Grosso podem ter algum probleminha com a má distribuição de chuva, chuvas irregulares e abaixo da média. Mas no geral, como eu falei, deve ser um clima muito bom para a nossa safra de verão em função da chegada desse El Niño que vai influenciar o nosso clima. Outra coisa, se fala muito de El Niño Madoc, às vezes o agricultor não entende, não conhece bem o Madoc, né? O El Niño Madoc, na verdade, ele não é aquele El Niño clássico. O El Niño clássico que a gente fala é aquele El Niño que nós temos um aquecimento nas águas do Oceano Pacífico, desde a costa do oeste da América do Sul até praticamente na Austrália, tá? Isso é o El Niño clássico. E esse ano nós estamos prevendo o Madoc. O Madoc é o seguinte, ora ele aquece muito as águas próximas à costa oeste da América do Sul, ora essas águas mais quentes se deslocam mais para a Austrália, aqui fica um pouco mais neutro. Então ele fica nesta variação. Mas isso não quer dizer que nós vamos ter problema. Isso quer dizer que o El Niño vindo, nós vamos ter safra cheia. Outra grande preocupação do agricultor, com o frio tardio. Nós tivemos, por exemplo, problemas com geadas tardias nas áreas do trigo, nessas áreas mais altas do sul do Brasil, como ali naquela região ali de Guarapuava, também nessas áreas que plantam trigo mais tarde. Aconteceu em 2011 e 2012, o ano passado não aconteceu. Qual é a chance de uma geada tardia esse ano? Muito pequena, tá certo? E voltando ao El Niño, um outro grande problema que a gente pode ter, claro, vai ser ótimo para a safra de verão. Milho, para soja, para feijão. Agora, para o trigo, esse trigo mais tardio, você pode ter problema na hora da colheita de muita umidade. Então, você pode ter problema de doença e algum problema lá na frente, na hora da colheita, de muita umidade na hora de colher o trigo nessas áreas mais altas do sul do Brasil. Perfeito. E pensando um pouco nesse momento aí que vai se intensificar o plantio aqui no Brasil, né? Ali o meados de setembro, o mês de outubro como um todo. A tendência é que para esses momentos o clima seja favorável, a distribuição de chuva seja positiva para o plantio? Com certeza. Agora, a partir de meados de setembro em diante, as chuvas devem se regularizar bastante. Normalmente, a nossa primavera ela já é bem chuvosa, né? E esse ano não deve ser diferente. Além de muito chuvosa, deve chover um pouco mais, né? Então, a partir de meados de setembro em diante, nós vamos ter chuvas abundantes, chuvas bem distribuídas. Quer dizer, o problema pode ser muita chuva, não a falta de chuva, tá certo? Mas isso vai contribuir bastante para a nossa safra e tudo indica que, se depender do clima, como eu falei, nós vamos ter aqui no centro-sul da América do Sul, não só no Brasil, uma safra cheia. Perfeito. E falando agora um pouquinho dos Estados Unidos aí, né, que a safra está entrando na reta final, a safra de grãos lá, e até agora o clima foi muito favorável. Daqui para frente essa condição deve se manter? Há alguma chance de que isso mude? Qual que é o cenário? Não, a safra americana foi excepcional, né? Principalmente para milho, né? Eles não tiveram aquelas ondas de calor como normalmente acontece no verão, as temperaturas foram mais amenas, as noites foram mais frescas, não é? Então nós tivemos um clima para o milho, tanto para o milho como para a soja, mas para o milho foi excepcional. Então não se assuste, viu, se o SDA daqui a pouco colocar números um pouco maiores nessa safra americana, porque o clima foi muito bom. A soja ainda tem um ou outro local ali que precisa terminar, mas no geral está muito bom. Então,
O clima foi extremamente favorável para a safra americana, eles também vão ter uma safra cheia. Qual é o problema que pode dar daqui para frente? Muita chuva na colheita. Nos próximos 10, 15 dias deve chover bastante no meio oeste. Claro, ainda não começou o grosso da colheita, alguma coisinha iniciando, mas a gente tem que ficar de olho porque pode chover muito agora no decorrer aí dos próximos dias na colheita da safra americana. No geral foi muito bom. O que pode atrapalhar um pouco? Muita chuva na colheita, mas o demais é safra cheia também nos Estados Unidos. Perfeito. Muito obrigado pelas informações, Lazinski, e todas as informações sobre clima e as previsões para o andamento da colheita da safra norte-americana e para o plantio da safra brasileira, você confere no caderno Agronegócio Gazeta do Povo e também no portal agrogp.com.br. Muito obrigado e até a próxima.